Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje iniciaremos mais uma aula aqui, tá certo? Nossa primeira aula do Excel, vinda do YouTube. Já que a gente sempre assiste as nossas aulas aí através do Google Meet ou do Zoom. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar, né, sobre a função SI, sobre a formatação condicional e sobre a função PROC-V também, tá certo? Vamos lá então iniciar aqui. Primeiramente, eu vou começar explicando um pouquinho mais sobre o que é a função SI, tá certo? E para que ela serve, ok? A função SI é uma fórmula de condição. Como assim, Hamilton, de condição? Então, é uma fórmula que a partir de um resultado, ele vai trazer o status daquela função onde a gente aplicou. Hamilton, até agora não entendi nada. Por exemplo, hoje a gente trouxe como exemplo aqui um boletim, no qual, a partir da nota que o aluno tomar em cada matéria, vai dizer se a pessoa foi aprovada ou se foi reprovada. Ok? Então, primeiro a gente vai usar uma função básica, que é a função média, para a gente automatizar totalmente a nossa planilha aqui, ok? Então, vamos lá. Toda e qualquer fórmula do Excel começa com um símbolo, que é com o símbolo de igual. Então, a gente vai digitar igual, média, e abrir o parênteses, tá certo? Aí, logo quando a gente digita e abre o parênteses, pode observar que ele já seleciona aqui embaixo, ó, já deixa pré-selecionado, né? Alguns, número 1, número 2 e uma reticências, que é para dizer quais são os números que a gente vai selecionar para buscar a média. Então, a gente vai selecionar aqui, ó, as 5 unidades, ok? Então, selecionei o intervalo das 5 unidades, que é B5 até F5, eu vou dar Enter. Então, Milton, o que é B5, F5? O que é que isso representa? Então, pessoal, no Excel a gente não faz a conta de número por número. A gente não faz 2 mais 2, 5 mais 5. A gente consegue fazer assim? Consegue. Só que o intuito do Excel é automatizar as nossas atividades, tá certo? Então, por isso que a gente seleciona as células. O que é uma célula? É o encontro de uma coluna, que são representadas por letras aqui em cima, com as linhas. Então, a junção de uma coluna com uma linha se torna uma célula. Então, eu vou dar um clique aqui em uma célula aleatória, tá certo? Onde está localizado na coluna J, na linha 8. Logo aqui em cima, ó, já fica o nome da célula identificado, J8. Ok? Vamos lá, então, voltar aqui para a nossa função média. Mas, Ramiro, você vai ter que fazer de todas as matérias? Não. Eu vou fazer mais uma vez apenas para que vocês recapitulem aí a questão da fórmula, tá bom? Então, a gente vai fazer igual média. Abrir o parênteses e seleciona as 5 notas aí de matemática, por exemplo. Vou dar Enter. Então, a partir disso, ele já traz a média das 5 notas. Como é que funciona a função média? Ele vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas que ele tomou. No caso, ele pegou aqui todas as notas, né, das 5 unidades e dividiu por 5, porque foram 5 unidades e foram 5 notas, tá certo? Então, para a gente não perder tempo, tá bom, pessoal? A gente tem um botão chamado de botão de auto-preenchimento. É esse quadradinho aqui no canto, que quando a gente posiciona, ele fica com essa cruzinha preta bem fininha, onde eu só basta clicar, segurar e arrastar. Se eu não quiser clicar, segurar e arrastar, eu também posso simplesmente dar 2 cliques aqui, ó, nela, que ela já traz o resultado para todo mundo, ok? Então essa já fica aí a primeira dica aí do dia, para que a gente utilize sempre essa função aí, a função de auto-preenchimento, ok? Então agora a gente vai... Alguém ficou com alguma dúvida? Até então tá tudo tranquilo, né? Vamos lá então dar seguimento aqui. Então agora a gente vai aplicar nossa fórmula SI. A fórmula SI é justamente aquela fórmula que é a fórmula de condição. Ele vai puxar a média aqui do aluno, no caso de geografia, e vai dizer se o aluno foi aprovado ou se foi reprovado, tá certo? Então a gente vai iniciar a nossa fórmula. Como é que inicia nossas fórmulas? Sempre com o símbolo de igual. Então vou digitar aqui igual, SI, SE e abrir o parênteses. E aí logo aqui embaixo já vem uma pescazinha aí, né? Do que é que a gente precisa fazer para aplicar nossa fórmula,
Primeiro item é fazer o teste lógico. Como assim, Ramiro? O teste lógico é de onde a gente vai extrair a informação, se ele passou a nota e tudo mais, tá certo? Então eu vou clicar aqui na média G5, que é a média de geografia. Digitei isso, a gente vai colocar G5. Se a G5 for maior ou igual à nossa média. Qual é a média da nossa escola? Aqui na Prepara a gente tem a média 7. Então é G5 for maior ou igual a 7, então faça. Como é que a gente coloca então faça? É o ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai separar o teste lógico para o valor se verdadeiro. Esse ponto e vírgula vai... O que é que a gente vai dizer com o valor se verdadeiro? O que é que vai reproduzir se o valor for verdadeiro, se for maior do que 7? Eu quero que ele apareça aprovado. A gente abre aspas, não pode esquecer de abrir aspas. Por que não pode esquecer de abrir aspas? Toda vez que a gente digita qualquer nome dentro de uma fórmula sem aspas, ele entende que é uma outra função, tá certo? Então eu abri aspas aqui e vou digitar aprovado. E vou fechar nossa aspa aqui. Digitei o nosso valor se verdadeiro, agora a gente precisa digitar o valor se falso. Como é que a gente faz para separar o valor de verdadeiro e do falso? Ponto e vírgula novamente. Então vou digitar aqui ponto e vírgula e vou digitar agora reprovado. Entre aspas também, ok? Reprovado. Fechar aspas e vou fechar os nossos parênteses aí, já para a gente finalizar a nossa fórmula. Vou explicar aqui novamente como funciona essa fórmula, tá bom? Então a gente abriu aí, igual se, abriu parênteses. O G5 é o local onde a média de geografia está. Então eu quero falar, se a média de geografia for maior ou igual a 7, eu quero que apareça aprovado. É justamente o que está digitado aqui entre aspas. Tá certo? Se ele não for maior do que 7, maior ou igual a 7, ele vai mostrar reprovado. Ok? Então vou dar Enter aqui para a gente já verificar aí qual foi o nosso status. E aí deu reprovado, porque ele tirou média 6, ficou abaixo de 7. Vamos só fazer um teste aqui agora rapidamente, tá certo? Para ver se nossa fórmula está funcionando ou não. Eu vou modificar aqui a nota da segunda unidade para que ele passe de ano, né? No caso, passe na matéria. Vou colocar aqui que ele tirou 9. Quando eu der Enter, observe que vai mudar a média e o nosso status automaticamente, tá bom? Então já mudou aqui a média e já mudou o status também para aprovado, porque ele tirou, no caso agora, a média 7, ok? Vamos lá fazer novamente aqui, para depois a gente usar aquele botãozinho de auto preenchimento. Vamos lá, igual se, abriu parênteses, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar o teste lógico, realizar o teste lógico. O teste lógico é a nossa média. Então, se a média for maior ou igual a 7, esse 7 aqui sou eu que estou definindo, tá bom, pessoal? Não é da fórmula. Aqui, no caso, eu estou usando 7 porque é a nossa média realmente aqui da escola da Prepara Cursos. Então, é sempre muito importante que vocês saibam disso, que vocês podem utilizar qualquer um desses números, ok? Então, se a média for maior ou igual a 7, eu quero que mostre aqui o valor aprovado, que é o valor se verdadeiro. Sempre lembrando da aspas. Eu vou só fazer um teste aqui, ó. Vou colocar o ponto e vírgula e vou digitar agora. Quando começar a digitar, observe que já abre o comando de funções aqui, ó. Porque se ele não tiver entre aspas, ele vai entender que é uma nova função, tá bom? Então vou abrir aspas e vou digitar reprovado. Fechar aspas e fechar o parênteses e nossa fórmula já está pronta, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, né, a gente vai usar aquele botãozinho aí de auto preenchimento, que é esse quadradinho aqui no canto. Vou dar um clique e arrastar. Coincidentemente, ele reprovou em todas as outras matérias, né? Mas tudo bem. A gente vai utilizar agora uma outra coisa que é para automatizar ainda mais a nossa planilha, tá bom? Que é a formatação condicional. A gente vai utilizar a formatação condicional tanto nos números como no nome, já para vocês verem qual é a diferença aí, identificarem qual é a diferença de ambos, tá certo? Qual seria melhor para a gente utilizar. Então, vou selecionar aqui as nossas células da média, e vou vir aqui, ó, página inicial, formatação condicional. Ok, já que a gente vai trabalhar com números, eu vou trabalhar no conjunto de ícones.
eu vou colocar aqui essas bolinhas aqui, verde, amarelo e vermelho, para indicar quando passou, perdeu, quando passou, foi reprovado ou está na recuperação aí, né? Tem aquela margem de recuperação, tá certo? Vou dar um clique aqui, já selecionei. Então, mas só que vocês vão me questionar aí agora, Hamilton, eu não defini nada, quando é que passou, quando é que perdeu, quando é que foi para recuperação. Quando a gente aplica a formatação condicional, a gente tem que fazer, modificar as regras dessa formatação, tá bom? Então, vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Pronto. Observe que aqui já está aparecendo a nossa regra aí. Então, vou dar um clique nela e vou vir aqui em editar regra. Perfeito. Então, pessoal, logo aqui do lado, você pode observar que tem a bolinha verde, se o valor, aí já tem o número do valor, né? E o tipo. No caso, o tipo é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Por quê? A gente não está trabalhando com porcentagem, a gente está trabalhando com número exato. Então, eu vou colocar aqui, selecionar a porcentagem e colocar número. E vou digitar quanto é que eu quero que apareça se for verde, se for maior ou igual a 7, que ele foi aprovado. Mesma coisa aqui no amarelo. Ó. O número, eu quero que seja se ele tirou maior ou igual a 5. Então, se tiver entre 5 e 7, ele vai estar na recuperação, né? E se ele tirou menos do que 5, ele vai estar reprovado, que é justamente perdeu de ano, né? Ok, depois disso a gente só vai dar um clique aqui em OK, aplicar e depois OK. Observe que agora sim a gente está com o resultado definido aí, né? Esse 5,4 aqui, 0,4, no caso estava vermelho ainda. Eu vou modificar aqui para que ele fique abaixo de 5, para vocês verem, já identificarem aí essa alteração que a gente fez. Vou colocar aqui, ele tirou 7. Prontinho. E aí a gente conseguiu automatizar ainda mais a nossa planilha, né? E aí, Hamilton, como é que a gente faz agora para colocar no nome, já que você trabalhou com o número? Beleza. A gente vai selecionar aqui, ó, o nosso status, tá certo? As células do nosso status. E vem aqui, formatação condicional. Depois de formatação condicional, a gente vem em regras de realce. Por fim, a gente clica em texto que contém. Aqui na formatação das células, a gente vai digitar aprovado. E vai selecionar aqui a cor que a gente quer quando for aprovado. Eu vou colocar aqui verde e texto verde escuro. Ok. Depois é só a gente voltar lá, regras em realce, texto que contém e digitar reprovado. Eu quero que fique vermelho mesmo, ok? E aí a nossa planilha já estaria pronta. Ela está toda automatizada. Qual será o seu trabalho agora, né? Depois de configurar toda esse boletim aí de Ricardo, vai ser só colocar as notas. Eu posso simplesmente apagar aqui todas as notas. Ele vai dar esse erro, que é normal do Excel, tá bom? Porque ele está dividindo por ele mesmo. E aí eu vou começar a digitar aqui, por exemplo, na primeira unidade ele tirou 7, na segunda unidade tirou 6, na terceira unidade tirou 8. E aí ele já vai fazendo a conta automaticamente, para dizer se foi aprovado ou foi reprovado. Com isso, você não tem mais aquele trabalho de fazer contas, de saber se passou, se você perdeu. Então, com isso, a gente consegue realmente ganhar bastante tempo aí no nosso dia a dia, tá certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para não ter que digitar todos os valores. Prontinho. Vou só alterar aqui para não ficar muito dispareado, né? O aprovado do reprovado. Beleza? Tranquilo. Ah, vi agora, Fernando, que o áudio está baixo, né? É porque eu estou em sala de aula aqui, mas fique tranquilo que essa aula está sendo gravada, tá bom? Vai ficar aqui no YouTube já para vocês, para assistirem quantas vezes vocês quiserem aí. E eu vou tentar melhorar um pouquinho mais o áudio aqui, tá bom? Só um minutinho para já melhorar o áudio aqui do microfone. Pronto, melhorou agora? Vamos lá da sequência aí, tá bom? Para a próxima fórmula, que é o PROC-V. O que é o PROC-V? Primeiro, vocês já vão ver de cara aí, né? É o que mais chama a atenção realmente. Essas 4 células aqui que estão aparentemente com defeito, né? Vamos falar que estão digitadas erradas. Eu já deixei aqui de propósito para
que vocês consigam identificar quando vocês forem trabalhar no seu dia a dia e consigam resolver esse problema, tá bom? Isso não é nenhum problema, pessoal. A única questão aqui é que o tamanho da célula está muito menor do que da quantidade de caracteres. Para resolver isso, basta vir aqui, ó, entre as letras lá da coluna, no caso entre o E e o F aqui, e arrastar aqui para o lado, ó, que ele já vai reajustar e vai mostrar o valor, tá bom? Vamos lá então para a nossa fórmula aí do PROC-V. Então, para que serve essa fórmula do PROC-V? Basicamente a mesma coisa da fórmula SI. A diferença é que aqui ele vai trazer um valor a partir do nome. Então eu quero que quando eu digite aqui Sérgio, eu quero que ele me diga qual cargo, qual centro de custo, qual é o salário e quantos dias ele trabalhou. Só no digitar o nome de Sérgio, ou Cirilo, ou Renato, o nome que a gente colocar aqui na nossa tabela, tá bom? Vamos lá então. Essa fórmula é mais simples do que a fórmula SI, porém é mais difícil das pessoas entenderem como ela funciona, tá bom? Vamos lá então iniciar. A gente vai digitar então aqui igual PROC-V e abrir o parênteses, tá bom? E aí no nosso atalho aqui, que já vem falando o que é pra gente fazer, já pede o valor procurado. No caso, qual é o valor procurado? É a partir da célula do nome. Então eu quero que a partir daqui do nome ele me diga qual o cargo dessa pessoa, tá bom? Então já defini qual é o valor procurado, ponto e vírgula. O segundo item é a matriz da tabela. O que é a matriz da tabela? É de onde é que a gente vai extrair essa informação. No caso de toda a minha tabela aqui em cima. Então eu vou clicar aqui na A1 e arrastar até a J9, tá certo? Vou selecionar toda a nossa tabela aqui, inclusive o título, né, de cada coluna. Ok? Selecionamos a matriz, ponto e vírgula. Aí vem a informação, né? Número de índice da coluna. O que é esse número de índice da coluna? Em qual coluna, no caso, o cargo está na segunda coluna, né? Na coluna B. Então, eu vou digitar o número 2 realmente. Ponto e vírgula, para definir aí se o valor é verdadeiro ou falso. Qual é a diferença, Hamilton, entre o valor verdadeiro ou falso? Aí a gente vai digitar ou 0 ou 1, tá bom? O 0 indica que é o valor falso. O que é que eu estou dizendo para o Excel? Eu falo, ó, eu só aceito se realmente estiver exatamente como eu digitei. Se tiver o nome Sérgio como eu digitei. Eu não aceito aproximação. E o valor 1, eu acabei apertando sem querer aqui, pessoal. E o valor 1 quer dizer se o valor é verdadeiro. Eu aceito a aproximação. Às vezes pode não achar o nome, por exemplo, eu digitei aqui Renata sem o A. Então ele vai procurar o Renate, né? Sem o A ou sem o O. Coincidentemente eu coloquei Renato e Renata. Aí tem um problema. E se puxar o Renato e eu estiver procurando Renata? Então a gente sempre vai trabalhar com o 0, porque eu quero a informação exata, tá bom? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter aqui. Ele já tem que ter trazido aqui a minha informação. Eu acabei excluindo aqui sem querer, me perdoem. Vou deixar aqui para vocês verificarem e vou explicar novamente. O que é esse B11? É o valor procurado. É o nome, no caso, de onde a gente vai extrair a informação, né? No caso é do nome do funcionário. O que é esse intervalo aqui de A1 a J9? É justamente toda a nossa planilha aqui, tá certo? Depois que a gente seleciona toda a matriz da nossa tabela, eu vou definir o número de índice da coluna. Em qual coluna ela se encontra? No caso, na coluna B, que é a segunda coluna. E por fim, se o valor é verdadeiro ou falso, né? A gente pode ou digitar verdadeiro ou falso, ou pode também digitar 0 ou 1. Tanto faz um ou outro. O 0 representa o falso, que é justamente para que a gente tenha a informação exata, tá bom? Vou dar Enter aqui, e aí ele já trouxe aí que o Sérgio é técnico. Ok? Vamos fazer agora o centro de custo, para vocês verem no final, quando a gente digitar o nome da pessoa ali, vocês vão ver que vai mudar o cargo, o centro de custo, salário e a quantidade de dias trabalhados. É muito legal essa fórmula, justamente por isso que a gente consegue trabalhar reproduzindo em uma outra tabela, inclusive. A gente não precisa só se prender a única planilha. Ok? Então vamos lá, centro de custo. A gente vai buscar aqui PROC-V. Abriu parênteses. Qual o valor procurado? É o valor do nome, né? No caso a B11, ponto e vírgula.
vou selecionar minha matriz da tabela. Então, vou selecionar toda a minha tabela aqui em cima, tá bom? Desde o nome até o J9, beleza? Ponto e vírgula. Aí agora pede o número de índice da coluna. Em qual coluna está o centro de custo? Na coluna C. Então, no caso, é a terceira coluna. Vou digitar aqui o número 3. Ponto e vírgula. E agora indicar se é verdadeiro ou falso. Eu vou fazer da outra forma, só para vocês verem que funciona das duas formas, tá bom? Vou dar 2 cliques aqui no falso e vou fechar o meu parênteses. Da outra vez eu só fiz digitar o 0, não é isso? Mas eu vou dar um clique aí no falso para vocês verem que também funciona. Vamos ver aqui se o centro de custo de Sérgio é esse mesmo. Olha, 1344. Ok? Vamos fazer só mais 2 vezes para a gente recapitular aqui, tá bom? E para a gente já fazer o teste aí no nome. Igual PROC-V. Seleciona aqui o nome do funcionário. Ponto e vírgula, que é. Agora a gente vai selecionar a nossa matriz da tabela. No caso é toda a nossa tabela aqui em cima, ok? Ponto e vírgula para separar também. E a gente vai selecionar agora o número de índice da coluna, no caso do salário. Em qual coluna está o salário? No caso, na coluna E. Então, no caso, é a quinta coluna. Vou digitar aqui o número 5, ponto e vírgula, e o valor falso, que no caso é o 0, tá certo? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter, que é para a gente confirmar aí a nossa forma. Então, no caso, ele recebe um salário de R$ 1.200, ok? Por fim, vamos fazer só mais uma vez, tá bom? O valor procurado é a célula do nome, ponto e vírgula. Vamos selecionar agora a nossa matriz da tabela, que é toda a nossa tabela aqui em cima, tá certo? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, pessoal, é sempre para separar, né? Uma função, no caso, um comando do outro, tá certo? Primeiro foi o valor procurado, depois a matriz da tabela, agora o número de índice da coluna, que é a quantidade de dias trabalhados. No caso é o J. No caso é a coluna 10. Ponto e vírgula para separar, para selecionar se é verdadeiro ou falso aí o nosso valor procurado, né? Vou fechar aqui para a gente dar Enter e já confirmar. No caso, ele trabalhou 21 dias, tá certo? Vou modificar aqui agora, vou digitar agora Eduardo. Então, observem que já mudou o cargo, centro de custo, salário e dias trabalhados. Então, essas duas funções aí que eu mostrei na aula de hoje, pessoal, são as mais utilizadas no mercado de trabalho, porque são funções de automatização de serviço. São funções que você acaba não tendo aquele trabalho de sempre, né? De você sempre estar recapitulando, de sempre estar refazendo aí o mesmo serviço, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente já vai entrar um pouquinho a mais aí na fórmula C, que é a fórmula C de 3 condições, tá certo? Vocês vão ver que hoje a gente só colocou se a pessoa foi aprovado ou reprovado. Na próxima aula a gente vai colocar aprovado, recuperação e reprovado. Então são 3 condições aí que ficam um pouquinho mais complexa, tá certo? Assim como conceitos básicos também da tabela dinâmica, como a gente aplicar gráficos na tabela dinâmica, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês aí na próxima aula. Todos tenham uma boa tarde.